Olá, segundo ano! Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje é dia 11/11. Coloquem a data no alto da página. Página 188. Dia e noite. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Nós temos aqui o planeta Terra. Qual desses pontinhos, A ou B, vocês acham que é dia? Muito bem para quem respondeu o A. Tia, é dia no A porque está claro. Quem que traz essa claridão para a Terra? O Sol. Vocês acham que à noite, aqui no pontinho B, o Sol vai para onde? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Dia e noite. A Terra, ela se movimenta em volta do Sol e em volta de si mesmo. Por isso é que nós temos o dia e a noite, o mês, o ano. Vamos lá? Dia e noite, noite e dia. É assim que acontece diariamente. Parece até que o Sol se movimenta no céu e se esconde durante a noite. Mas será que é isso mesmo que acontece para que o dia vire noite e a noite vire dia? Olha, vamos descobrir. Lá na letrinha A que nós vimos que tem Sol, né? Em que porção da Terra, A ou B, é dia? Então, nós já vimos que é na letrinha A que está batendo Sol. E em que porção da Terra é noite? Na B, que está escuro, não temos a luz solar. Como você acha que ocorrem os dias e as noites? Pensem um pouquinho antes da tia começar as explicações. A Terra em movimento. Pela manhã, Marcos estacionou o carro na sombra de uma árvore. Aqui. Observe o que aconteceu ao longo do período do dia. Então, aqui foi de manhã, horário do almoço, meio-dia. Olha onde está a sombra da árvore. E à tarde. Por que é que vocês acham que a sombra da árvore foi mudando de lugar? A árvore mudou de lugar? Não, não mudou, né? O que é que aconteceu? A Terra, ela gira em torno do Sol e em torno de si mesma. Então, aqui, o Sol, olha onde ele estava. Tá vendo? A Terra foi girando. Olha onde o Sol veio parar. E depois à tarde, não foi o Sol que se movimentou, e sim a Terra que girou em torno dele. A sombra da árvore encobriu totalmente o carro de Marcos ao longo de todo o período da manhã, certo? O que você pode dizer a respeito do tamanho da sombra da árvore ao longo do dia? Então, ela foi diminuindo, né? Diminuiu e depois ela aumentou. Tá vendo? Ela mudou o tamanho. Qual é a relação entre a sombra da árvore e o Sol? Então, se o Sol está batendo aqui no período da manhã, a sombra da árvore vai vir para cá. Ao meio-dia, está batendo no alto, então a sombra da árvore fica embaixo da árvore. E à tarde, o Sol veio para o lado de cá, então a sombra da árvore mudou de lado. Como você observou na situação acima, o carro de Marcos não ficou totalmente coberto pela sombra da árvore ao longo do dia todo, pois essa sombra mudou de posição e de tamanho. Essas mudanças na sombra da árvore estão relacionadas ao movimento aparente do Sol no céu.
Então parece que é o Sol que anda, né? No céu. Ao longo do dia, o Sol, que aparentemente estava à esquerda da árvore no início da manhã, ficou à direita da árvore no período da tarde. Mas o Sol não se movimenta, é a Terra que se move, girando ao redor do seu próprio eixo. Afinal, como a sombra pode mudar de posição e de tamanho? Veja a seguir uma explicação sobre o movimento da Terra e as mudanças nas sombras. Vocês podem fazer essa experiência em casa, é bem legal. Imagine que a bola de isopor representa a Terra, essa aqui. A lanterna representa o Sol e a luz que ele emite. E o palito representa uma árvore. A lanterna ela não vai se movimentar, a lanterna fica fixa. Observe a sombra produzida pelo palito. Então, vocês vão colocar uma lanterna e pegar uma bolinha. Agora, observe o que ocorre com a sombra do palito enquanto a bola de isopor gira ao redor do seu próprio eixo. Então, aqui, a bola de isopor ela vai girando. O que vai acontecer com essa sombra aqui? Olha aqui na beiradinha do palito. Não tá desse tamanho? Olha conforme a sombra vai girando, ó. A bola vai girando, a sombra vai mudando. Aqui, a árvore tá lá do outro lado, não bate luz. Olha quando ela volta. Olha a sombra onde veio. Então, o movimento da Terra é o movimento que a bola faz. O Sol, ele não sai do lugar, o Sol é a lanterna. Então, quem se movimenta é a Terra. À medida em que a bola de isopor gira ao redor do seu próprio eixo, a sombra do palito muda de posição e de tamanho. Isso também ocorreu com a sombra da árvore citada na página anterior. A lanterna que representa o Sol não muda de posição. Então, aqui, ó, que iniciou a experiência, tá dia. A árvore tá aqui, a sombra tá para cá. Olha só, conforme a Terra girou. Ficou noite onde está a árvore e aqui ficou dia. E ela continua girando a bola, a Terra. E olha para onde veio parar a sombra. Já é outro dia. O movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo é o movimento chamado de rotação da Terra. O que acontece com a sombra do palito à medida em que a bola girava ao redor do seu próprio eixo? Ele muda de posição a sombra, né? De acordo com a luz do Sol, a sombra do palito ele foi mudando. Vamos para a página 192, uma curiosidade, o relógio de Sol. Você sabia que as sombras podem ser utilizadas para medir o tempo? Milhares de anos atrás, o ser humano percebeu que as sombras projetadas por um objeto sobre o solo, eles estão utilizando esse pau aqui, ó. Projetadas sobre o solo, mudavam de posição e de tamanho ao longo do dia, de acordo com a posição aparente do Sol no céu. O ser humano começou então a marcar as posições das sombras projetadas por esse objeto ao longo do dia. Esse foi o início do modelo de relógio de Sol. Além disso, o ser humano fez divisões no relógio de Sol, o que permitiu identificar as horas do dia conforme a sombra do objeto que mudava de posição. Então, de acordo com a rotação da Terra e a luz do Sol, essa sombra aqui, ela ia mudando. Então, eles iam acompanhando a mudança da sombra e marcando para ver as horas que iam passando. Atualmente, os relógios de Sol têm formatos e tamanhos variados e são construídos com diferentes materiais. Aqui é um relógio de Sol em Machu Picchu, no Peru, feito de pedra. Os dias e as noites. À medida que a Terra realiza um movimento de rotação,
Diferentes partes da sua superfície são iluminadas diretamente pela luz solar. É por isso que ocorrem os dias e as noites. Então, nós já vimos lá na bola de isopor com a lanterna que, de acordo com a bola ia girando, a sombra do palito ia mudando. E teve no segundo quadrinho, que ela estava aqui atrás, que ela estava na noite. Vamos observar essas imagens. Nesta situação, o Sol está iluminando diretamente a superfície da Terra, onde se localiza o Brasil, aqui. Portanto, é dia no Brasil. Cristo Redentor durante o período do dia na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Agora, nesta situação, a porção da Terra em que se localiza o Brasil não é iluminada diretamente pelo Sol, portanto, é noite no Brasil. O Sol saiu do lugar? Não. Quem fez o movimento de rotação? É a Terra. A Terra está em constante movimento, por isso observamos uma sucessão de dias e noites. Cada dia possui 24 horas e é formado por um período do dia e por um período da noite. Então normalmente são 12 horas de dia e 12 horas de noite.